E se o maior desafio da humanidade não fosse o medo, mas a forma como a gente entende o tempo? Um dia, eles simplesmente aparecem, sem aviso, sem ataque, sem explicação. O mundo para. Governos se isolam. O silêncio vira ameaça. Aqui, a pergunta não é de onde eles vieram, é o que eles querem e, principalmente, se estamos preparados para entender a resposta. Porque nem toda linguagem é feita de palavras, nem toda mensagem é direta e nem todo começo aponta para o futuro da forma que a gente imagina. Essa é uma história sobre escolhas feitas antes mesmo de sabermos que tínhamos escolha, sobre perdas que só fazem sentido quando vistas de outro ponto, e sobre como entender algo novo pode mudar tudo o que veio antes. Prepare sua pipoca e vem com a gente, puxa a vinheta e vamos lá! Doze naves surgem simultaneamente em diferentes pontos do planeta. Elas não pousam, não atacam e não fazem qualquer exigência imediata. Apenas permanecem ali, suspensas no ar, silenciosas. O mundo entra em estado de alerta máximo. Fronteiras se fecham, mercados entram em colapso e governos passam a agir de forma isolada, cada um tentando entender se aquilo representa ameaça ou contato pacífico. Nos Estados Unidos, o exército monta uma base próxima a uma das naves. A primeira dificuldade surge rapidamente. Não existe comunicação. Não há linguagem conhecida, não há símbolos reconhecíveis, não há intenção clara. Para tentar resolver isso, o governo convoca Louise Banks, uma linguista renomada, especializada em decifrar idiomas desconhecidos. Junto dela está Ian Donnelly, um físico teórico responsável por interpretar possíveis padrões científicos por trás do fenômeno. Ao entrarem na nave pela primeira vez, Louise e Ian percebem que tudo ali desafia lógica e expectativa. A gravidade funciona de forma diferente, o espaço interno não segue padrões conhecidos. E os seres que ali habitam, chamados de heptápodes, se comunicam por meio de símbolos circulares complexos, lançados como tinta no ar. Cada símbolo parece conter uma ideia completa, não uma palavra isolada. Louise começa o trabalho do zero. Ela não tenta traduzir rapidamente, prefere construir significado a partir de associações básicas, objetos, gestos, conceitos simples. Esse processo lento gera tensão com os militares, que querem respostas imediatas. O medo cresce à medida que outros países avançam com estratégias próprias, muitas vezes mais agressivas. Conforme Louise progride, algo estranho começa a acontecer com ela. Visões surgem de forma aparentemente aleatória. Ela passa a ter lembranças vívidas de uma filha, momentos de alegria, dor, crescimento e perda. Essas memórias surgem como fragmentos emocionais intensos, sem contexto claro. A princípio, tudo parece indicar que se tratam de lembranças do passado. Enquanto isso, a comunicação global se deteriora. Cada país interpreta os símbolos dos heptápodes de forma diferente. Um mesmo conceito é lido como oferta por uns e ameaça por outros. A falta de consenso cria um ambiente explosivo. Um pequeno erro de tradução pode ser interpretado como declaração de guerra. Louise percebe que a linguagem dos heptápodes não é apenas um meio de comunicação. Ela molda a forma como quem a aprende percebe o tempo. Diferente das línguas humanas, que seguem uma estrutura linear, a linguagem alienígena funciona de maneira simultânea. Passado, presente e futuro coexistem no mesmo símbolo. Ao aprender essa linguagem, a mente humana começa a abandonar a percepção linear do tempo. Essa descoberta muda tudo. As visões de Louise não são lembranças do passado, são fragmentos do futuro. Ela ainda não viveu aqueles momentos com a filha, mas já os conhece. A linguagem lhe permite acessar eventos que ainda vão acontecer, não como previsões vagas, mas como experiências completas. Enquanto Louise luta para entender o que isso significa, a situação global se aproxima do colapso. Um mal-entendido crítico faz com que alguns países se preparem para atacar as naves. A cooperação internacional se rompe, o tempo está se esgotando. Usando sua nova percepção, Louise antecipa eventos futuros e age com base neles. Ela entende que os heptápodes não vieram para dominar ou destruir, vieram oferecer sua linguagem à humanidade. Não como presente imediato,
mas como ferramenta para o futuro. Em milhares de anos, eles precisarão da ajuda humana. E para isso, a humanidade precisará aprender a enxergar o tempo de outra forma. Louise age sabendo exatamente o que vai acontecer depois. Ela sabe das perdas que virão, das dores inevitáveis e das escolhas difíceis que terá de fazer. Mesmo assim, ela escolhe seguir adiante. Não porque ignora o sofrimento, mas porque entende o valor completo de cada momento, mesmo os mais dolorosos. A história caminha para um ponto onde não existe mais urgência externa, mas uma decisão profundamente íntima. A humanidade evita a destruição por aprender a se comunicar, e Louise, agora consciente do próprio futuro, precisa decidir se viver algo que ela sabe como termina ainda vale a pena. E antes da história chegar no ponto em que tudo muda de vez, se essa narrativa já te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. A partir daqui, a história entra no seu momento decisivo. O ponto sem volta acontece quando Louise compreende plenamente o que a linguagem dos heptápodes fez com sua mente. Não se trata mais de interpretar símbolos ou evitar um conflito global. Ela passa a vivenciar o tempo de forma não linear. Passado, presente e futuro deixam de ser etapas separadas. Tudo existe ao mesmo tempo. Essa revelação reorganiza toda a narrativa. As visões da filha não são lembranças traumáticas de algo que já aconteceu. São acontecimentos futuros que Louise ainda vai viver. A dor, a doença, a perda, tudo isso está à frente, não atrás. E agora ela sabe disso com clareza absoluta. Enquanto isso, o mundo está a poucos passos de uma catástrofe. Um erro de tradução faz com que a mensagem dos heptápodes seja interpretada como ameaça. Países rompem comunicação. Tropas se mobilizam. Um ataque parece inevitável. A linguagem que deveria unir se transforma no estopim da destruição. É nesse momento que Louise age usando o que aprendeu. Ela não tenta convencer pelo presente. Ela age a partir do futuro. Louise antecipa uma conversa que ainda não aconteceu, lembra de informações que ainda não lhe foram dadas e usa esses dados para impedir o ataque iminente. Para quem observa de fora, suas ações parecem inexplicáveis. Para ela, já fazem parte da experiência completa do tempo. O colapso é evitado, as naves não atacam, a humanidade recua, a comunicação é restabelecida. Os heptápodes partem depois de cumprir sua missão, entregar à humanidade uma nova forma de linguagem, e com ela, uma nova forma de perceber a existência. Mas o verdadeiro desfecho do filme não está no conflito global. Está na decisão pessoal de Louise. Com a percepção não linear do tempo, Louise sabe exatamente como sua vida vai se desenrolar. Ela sabe que terá uma filha, sabe que essa filha viverá pouco tempo, sabe que seu casamento vai ruir por causa dessa escolha consciente. Nada disso é surpresa, nada disso é evitável dentro da lógica que ela agora compreende. E mesmo assim, Louise escolhe viver tudo. Ela escolhe amar sabendo que vai perder. Escolhe gerar uma vida sabendo como ela termina. Escolhe o significado completo da experiência, não apenas as partes felizes. Esse é o verdadeiro ponto sem volta. Não a chegada dos alienígenas, não a ameaça de guerra, mas a escolha de viver uma vida inteira com consciência total do seu custo emocional. O filme deixa claro que, ao aprender a linguagem dos heptápodes, Louise não ganha o poder de mudar o futuro. Ela ganha algo mais complexo, a capacidade de aceitar o futuro como parte do presente. Não existe ilusão de controle, existe aceitação. O desfecho revela que a pergunta central nunca foi sobre invasão ou sobrevivência. Sempre foi sobre tempo, memória e livre-arbítrio. Se sabemos o que vai acontecer, nossas escolhas ainda são escolhas? Ou apenas caminhos inevitáveis que seguimos com os olhos abertos? Tudo é explicado. A linguagem, as visões, a ausência de linearidade, a decisão final de Louise. Mas a dúvida que fica é profunda e incômoda. Se você soubesse com absoluta certeza todas as perdas que o futuro reserva, você ainda escolheria viver cada momento exatamente do mesmo jeito? A Chegada é um filme de ficção científica lançado em 2016, dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por transformar grandes conceitos em experiências intimistas.
Diferente de narrativas tradicionais de invasão alienígena, o foco aqui nunca foi a ameaça externa, mas a comunicação e tudo o que ela carrega de implicações humanas. A protagonista Louise Banks é interpretada por Amy Adams em uma das atuações mais contidas e elogiadas da carreira. Sua interpretação evita exageros emocionais, permitindo que a transformação da personagem aconteça de forma silenciosa e progressiva. Ao lado dela está Jeremy Renner, como físico Ian Donnelly, funcionando como contraponto racional à jornada interna de Louise. O roteiro é baseado no conto Story of Your Life, de Ted Chiang, e mantém a essência filosófica do texto original. A proposta não é explicar cientificamente a viagem no tempo, mas usar a linguagem como metáfora para percepção, memória e escolha. A trilha sonora minimalista e os enquadramentos amplos reforçam essa sensação de contemplação e inevitabilidade. O filme recebeu diversas indicações a prêmios importantes, incluindo o Oscar, e foi amplamente reconhecido pela crítica por sua abordagem madura e emocionalmente complexa da ficção científica. A Chegada se consolidou como uma obra que prova que o gênero pode ser menos sobre ação e mais sobre entendimento. A Chegada foi concebido para funcionar quase como um quebra-cabeça emocional. Denis Villeneuve pediu que toda a equipe tratasse o filme como uma experiência de percepção, não como um espetáculo de ficção científica tradicional. Por isso, as naves não têm design agressivo, não há batalhas épicas e o silêncio é tão importante quanto o diálogo. A linguagem dos heptápodes foi criada do zero por uma equipe multidisciplinar, envolvendo linguistas, designers e matemáticos. Cada símbolo precisava transmitir uma ideia completa, sem começo nem fim, reforçando visualmente a noção de tempo não linear. Nada ali é decorativo. A forma circular dos símbolos reflete diretamente o conceito central do filme. Outro ponto pouco comentado é como o filme engana o espectador de propósito. As cenas da filha de Louise são montadas como lembranças, porque nossa mente está condicionada a pensar o tempo de forma linear. O roteiro confia que o público cometerá esse erro, e só depois revela que não era um erro da personagem, mas da nossa própria percepção. O detalhe que muda completamente o filme é perceber que Louise nunca tenta evitar o futuro. Ao aprender a linguagem, ela não busca controle nem correção, ela aceita. Mesmo sabendo da dor, da perda e do fim, Louise escolhe viver cada etapa. Isso transforma o filme de uma história sobre alienígenas em uma reflexão sobre amor consciente. A revelação não está no contato extraterrestre, está na decisão humana de viver algo sabendo exatamente quanto vai doer. O filme sugere que a forma como enxergamos o tempo molda nossas escolhas. Vivemos acreditando que só seguimos em frente porque não sabemos o que vem depois. A Chegada questiona essa lógica. Será que o valor da vida está na surpresa ou na intensidade de cada momento, mesmo quando ele é finito? A história propõe que amar não é ignorar o sofrimento futuro, mas aceitá-lo como parte inseparável da experiência. Se você gostou desse, vale assistir Interestelar e Armagedon, porque os três usam a ficção científica para falar menos sobre o espaço e mais sobre tempo, sacrifício e escolhas humanas diante do inevitável. Pelo conjunto da obra, pela história que entrega e pelo impacto que deixa, aqui no Pipoca Extra, esse filme fica com 4 de 5 pipocas. No fim, A Chegada não é sobre visitantes de outro mundo. É sobre aceitar o nosso. Louise não ganha poder para mudar o destino. Ganha consciência para vivê-lo por completo, mesmo sabendo onde a dor começa e onde ela termina. Talvez o filme seja tão marcante porque faz uma pergunta que quase ninguém quer responder. Se você soubesse exatamente como sua história vai acabar, ainda escolheria vivê-la do mesmo jeito? E agora eu quero saber de você. Qual filme merece um vídeo aqui no Pipoca Extra? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.